Lula e Bolsonaro são os perdedores. O centro deu um recado. Aliás, uma fala que o próprio Nunes reproduziu, elogiando o Tarcísio e tentando cacifá-lo como esse líder de um centro contra os extremos, né? Vamos poder desenvolver melhor esse raciocínio à frente. Bolsonaro vence municipais e Globo manipula título para simular crescimento petista. O PL de Bolsonaro é o maior vencedor em grandes cidades. PT de Lula cresce em relação a 2020, mas prefeituras são de cidades menores. Em municípios com mais de 200 mil eleitores, o PL saltou de 2 vitórias em 2020 para 16 em 2024. O PSDB teve o maior tombo, de 17 para apenas 5. E em entrevista à CNN, Bolsonaro disse que o PT morreu e a vitória foi do povo conservador do Brasil. O PT morreu, já desceram o caixão, só falta jogar terra na catacumba, foi o que disse o ex-presidente Jair Bolsonaro em uma entrevista à CNN. E daqui a pouco tem um mapa aqui, inclusive, com a distribuição de partidos, direita, centro ou esquerda, pelo Brasil, a quantidade de prefeituras arrecadadas, mas deixo para mostrar na sequência. Deixa eu começar aqui com o Constantino, querendo saber de você, Constantino, você concorda com esse diagnóstico feito aí pelo ex-presidente Bolsonaro? Dá para descer o caixão, a esquerda morreu? É por aí? Qual a sua leitura, Constantino? Eu acho que o presidente Bolsonaro foi um pouco otimista demais, mas ele tem um ponto, né? Foi uma derrota cachapante para o PT, tanto é que eles estão batendo cabeça, estão brigando, Padilha cutucando, Gleisi Hoffmann alfinetando, eles não estão bem. O Boulos era a grande esperança também de substituto do Lula. O PT colocou mais de 30 milhões na sua campanha, aliás, foi 16 vezes mais dinheiro do que na campanha anterior e o mesmo número de votos, mesmo percentual. Teve mais voto na abstenção, né, digamos assim, em ninguém, do que no Boulos. Então ele não conseguiu mover uma palha com toda essa montanha de recursos e com o Lula como garoto propaganda. Tiveram ali uma vitória importante em Fortaleza, que quase deixaram escapar para o André Fernandes bolsonarista. Então, em geral, quando a gente vê Humberto Costa e companhia dizendo o PT cresceu 40% o número de prefeituras, eles estão ignorando a parte qualitativa, né? Perderam as capitais e cresceram em cidades menores no Nordeste. O PT não está bem das pernas. A ponto de levar um Reinaldo Azevedo, que virou hoje em dia o maior defensor do país dos petralhas, né, em dizer que o PT está bem porque o PT é o centro. O centro é o novo Lula e Bolsonaro é o grande perdedor. Isso é narrativa de gente enlouquecida ou tentando fingir que está louca para defender o indefensável. Foi ruim para o PT, o Boulos, o PSOL não tem nenhuma prefeitura, o Boulos foi um fiasco e ele é o grande substituto do Lula. Ponto. Então, o Bolsonaro tem um ponto aqui importante. Dito isso, Brown, também não foi uma grande maravilha para o lado do Bolsonaro. Ele é um cabo eleitoral melhor do que o Lula, sem sombra de dúvidas. Todo mundo se questiona com razão onde estão esses 60 milhões de eleitores do Lula que não votam nos candidatos que ele aponta, mas o Bolsonaro, em que pese ter conseguido algumas conquistas importantes, também não foi esse milagre, esse toque de Midas, né, nas eleições municipais que alguns estão pintando. Mesmo a vitória do Nunes em São Paulo, capital mais importante do país, teve mais a ver com a participação do Tarcísio e com o sentimento anti-Boulos, anti-Lula, do que qualquer coisa, né? O grande vencedor é mesmo o Centrão. E a gente está vendo na imprensa uma tentativa de, sim, colocar o Lula e o Bolsonaro no mesmo saco podre. A Dora Kramer, na Folha de São Paulo, o Estadão, o editorial do Globo de hoje, todos eles com a mesma leitura. Lula e Bolsonaro são os perdedores. O centro deu um recado. Aliás, uma fala que o próprio Nunes reproduziu, elogiando o Tarcísio e tentando cacifá-lo como esse líder de um centro contra os extremos, né? Vamos poder desenvolver melhor esse raciocínio à frente, mas nesse primeiro comentário, então, eu registro o seguinte: Bolsonaro não foi derrotado como Lula foi e como a imprensa tenta colocar. Mas ele não foi também um toque milagroso, um cabo eleitoral que faz a diferença, não importa o que aconteça. O grande vitorioso foi o centrão fisiológico, a turma do Kassab, o PSD, e não é motivo, então, para sair festejando tanto, na minha opinião.
Boa, Consta. E olha, a gente tem aqui o mapa, né, que eu falei, o mapa com a divisão por partidos, né, entre centro, direita e esquerda, e a quantidade de vencedores pelo Brasil. E aí, esse gráfico é do Poder 360, tá, gente? Então é desse site do Poder 360 a classificação também, direito, centro ou esquerda. A gente pode discordar, mas é como a reportagem elaborou. Então não é nosso, não é o Bradock Jogo está fazendo essa diferenciação, direita, centro, esquerda. Mas nessa classificação aí, nessa divisão de ideologia dos partidos que o site Poder 360 coloca, a direita teria sido a vencedora, com 2.673 cidades. Depois o centro, com 2.144 cidades. E, por último, a esquerda, com 752 cidades. Como é que você interpreta ou consta esses dados? E é até difícil, né, fazer essa separação por partidos no Brasil, né, porque é uma confusão danada. Às vezes você tem até bons quadros em legendas do Centrão, que às vezes abrigam gente de direita, partidos que se dizem de direita, mas que no fundo são centrão, às vezes até esquerda. Então é uma confusão danada, né? Mas diante disso, o que é que dá para depreender, constar? Exatamente isso, Brown. Acho que você fez a ressalva necessária aqui e eu vi muita gente reproduzindo isso hoje, dizendo: tá vendo? Foi uma onda de direita e tudo. E nos grupos que eu participo de debate, a pergunta que os mais céticos ou realistas faziam é: você entende o que eles estão colocando como direita aí? De novo, Brown, isso é importante porque muita gente tem a sensação de que existe um esforço hoje para o retorno da estratégia das tesouras. Se a gente vai ficar chamando a turma do PSDB, né, hoje travestida de PSD, de direita, então eu não entendo muito onde é que a gente vai colocar a turma toda que está há anos lutando contra as pautas progressistas na área de costumes, que essa turma que se diz de direita aí pela imprensa não liga a mínima, eles não dão a mínima para a guerra cultural. Na economia, os tucanos, via de regra, são mais pró-mercado e economia com responsabilidade fiscal, mas a imensa maioria deles encara a responsabilidade fiscal como algo que você subindo receita, né, tributos, está tudo bem, enquanto que a direita verdadeira quer falar sempre em contenção de gastos. A própria reforma administrativa que o Bolsonaro ensaiou no início ia tentar colocar mais racionalidade no Estado, acabou não indo adiante, à frente, e foi até o motivo da saída de um liberal de peso como o Paulo Webel, né? Então, não dá para falar que tudo isso é direita. De novo, né? O Nunes deve estar sendo considerado direita e ninguém sério o colocaria em direita. Então, é um centro maior, e dentro desse centro tem algumas pessoas com uma inclinação mais liberal na economia, mas progressista na área de costumes. Eu quero lembrar que a Secretaria de Educação do atual prefeito Nunes fala todas. Então, isso foi lembrado na campanha, né? E isso não é algo que remeta a conservadorismo. O PSD do Kassab, volto a repetir, né? Que era do PSDB, tirou o B, né? Mas é aquela pegada tucana e fisiológica. Ele foi o maior vencedor. Ele está ali acumulando muitas prefeituras. Então, você considerar que isso é uma vitória da direita, vai uma longa distância. Mesmo o PL, que a gente poderia avaliar de forma mais isolada, né? O PL cresceu, o PL conseguiu algumas prefeituras importantes, mas alguém está disposto a dizer que todo mundo que vence pelo PL é de direita? Eu não estou, porque eu sei que o PL não é o partido bolsonarista por excelência. É um partido que está abrigando Jair Bolsonaro. Mas lá dentro tem um monte de oportunista, um monte de gente que surfa na onda do Bolsonaro como cabo eleitoral, mas vai lá tentar fazer acordo depois com o governo, e o próprio presidente Valdemar Costa Neto, que não inspira nenhuma confiança como alguém que fala em nome da direita. Então nós temos que tomar muito cuidado. A gente aprendeu algumas lições no passado recente, quero crer, né? Quando Joyce Hasselman, Alexandre Frota surfaram a onda bolsonarista e estavam logo depois traindo o Bolsonaro, traindo o governo, traindo o país e negociando com tucanos e caindo no colo do João Dória e companhia. Então, não dá para fazer análise no Brasil dessa forma, tão simplista, porque, como você mesmo colocou, o buraco é muito mais embaixo e a coisa é muito mais confusa do que isso.
Vamos lá, voltando a falar aqui das eleições municipais e do caso de São Paulo, né? E essa fala que o Consta mencionou do governador, do prefeito Ricardo Nunes, sobre o governador Tarcísio de Freitas. Vamos lá, a notícia é a seguinte: após vitória, Ricardo Nunes diz que pretende se aposentar da política. O prefeito reeleito de São Paulo, Ricardo Nunes, afirmou na manhã desta segunda-feira, em entrevista à Band News TV, que não pretende se candidatar em outras eleições. Depois de dizer que Deus foi muito generoso com ele, Nunes afirmou que a campanha de 2024 deve ter sido sua última. Em uma manhã de entrevistas após o segundo turno, ele também deu suas primeiras impressões sobre a distribuição de secretarias e temas como reajuste da passagem do ônibus. Vamos ver aqui um trecho com uma dessas falas do Ricardo Nunes. Quero agradecer também o meu companheiro de chapa, um herói, um verdadeiro herói, Coronel Melo Araújo. Obrigado, Coronel Melo Araújo. Uma indicação preciosa do presidente Bolsonaro. Eu tenho certeza que nós vamos trabalhar muito pela nossa cidade. E você, com toda a sua dedicação à Polícia Militar, ao trabalho no CEAGESP, nós vamos trazer essa coragem, essa experiência, essa honestidade, essa força de vontade de servir para a Prefeitura. Vamos trabalhar! Tá com Deus aí. Eu não tenho dúvida que o Coronel Melo irá nos ajudar muito no nosso dia a dia, para cuidar do povo da cidade de São Paulo. Eu tenho... Ô Consta, senti até um anticlímax, né, nessa declaração, né? Ele vem numa crescente ali, o líder máximo, o grande líder, o grande nome da direita, tudo leva a crer que vai sair Jair Bolsonaro, quando vai ver é o governador Tarcísio. Imagino que até para o próprio deve ter ficado essa impressão, né, Consta? Pois é, eu acho que há um esforço, né, de tentar escantear o Jair Bolsonaro, que não mergulhou de cabeça na campanha do Nunes, principalmente no primeiro turno ali, ao contrário de Tarcísio. Então, é mais mérito, digamos assim, se for mérito, né? Eu acho que o fato de ter impedido um comunista invasor de propriedade de ser o prefeito de São Paulo tem muito mérito. É mais mérito do Tarcísio. E aí, nisso, muita gente já viu ali uma chance de colocá-lo, então, como o novo líder da direita. É muito precoce fazer isso. É muito precoce. Acho que o Bolsonaro arrasta votos de uma forma que o Tarcísio não necessariamente arrasta. Muito do voto no Nunes é o voto anti-Boulos, repito, e o Bolsonaro, como o próprio Nunes, e vamos ser honesto aqui, admite, né? O próprio Bolsonaro colocou um vice de peso, que é o Melo Araújo, que é um cara sério. Essa fala que vocês mostraram agora, do Ricardo Nunes, é uma fala boa. A gente tem que torcer para ele seguir fiel com isso que ele está prometendo. Que o vice-prefeito, Melo Araújo, tenha um papel relevante na gestão. Porque foi uma indicação de Jair Bolsonaro, foi uma indicação acertada. Muita gente votou em Nunes, que é um tucanão, com uma coligação grande, com um Kassab ali atrás, feliz da vida, de forma mais tranquila, porque sabia que estava o Melo Araújo junto. Que não queria muito isso, não queria. Né? E está até meio desconfortável ali, não é o habitat dele. Com um bando de tucano e tudo. Não é o negócio dele, não é esse. O negócio dele é ter autonomia para consertar problema em pepino. E ele fez isso na CEAGESP. Tomara que ele tenha mais espaço nesse governo. Né? Porque se ele ficar uma peça decorativa, eu não acho que ele vá aceitar, mas enfim, ele é vice, ele não foi eleito prefeito. Então, nós todos, pessoas que queremos o bem de São Paulo, temos que torcer para o Nunes ser fiel a isso que prometeu e delegar um espaço crescente para o Melo Araújo. Aí pode ser que tenhamos uma gestão mais eficiente e com uma guinada mais à direita, né? Mais séria, sem esquemas tucanos e caçabistas. Ele mencionou o Bolsonaro, né? Menos mal, mencionou, mas tentou dar um peso muito maior ao Tarcísio, repito, e algumas pessoas estão vislumbrando aí já um esforço de criar, então, a volta do fenômeno da direita permitida. Né? O Kassab, junto com o Tarcísio, com o Nunes, que já está anunciando uma aposentadoria precoce que pouca gente acredita.
Outro lado já está falando que ele pode estar cacifado já para ser o substituto do Tarcísio, mirar no governo de São Paulo e por aí vai. Então, estadual. Então, eu acho assim, essa turma toda tem direito de pensar dessa forma e achar que o recado é um recado. Veja como o centro está forte em relação aos extremos. Eu acho que tem que combinar com o eleitor de direita, tem que combinar com os bolsonaristas, que podem ter votado no Nunes nessa ocasião, mas em 2026 eles querem um representante da direita. Eles não vão entubar um Tarcísio muito caçabista. Eu estou colocando dessa forma, não é para criar cisão ou divisão dentro da direita, não. É para dizer que daqui até 2026, e as coisas se definem muito antes, que tem que ter uma campanha, tem que ter um preparo, então temos mais ou menos um ano de prazo aí para o Tarcísio se decidir. Porque hoje ele está num certo muro aí, né? Ele tem a lealdade, ele é leal ao Bolsonaro, ele tem ainda o respeito de muitos bolsonaristas, mas não todos, muitos já desconfiam, e ele tem o Kassab tentando puxá-lo para o lado dele. Ora, se o Tarcísio for um candidato à presidência, isso também é uma incógnita, ele pode querer uma disputa muito mais certa de reeleição ao governo do estado de São Paulo, porque ele faz uma boa gestão. Mas se ele quiser alçar voos maiores e ser o presidente da direita em 2026, ele vai ter que ter o apoio do Bolsonaro, senão ele não é candidato da direita. Senão ele é candidato do sistema, do Kassab, do Alexandre de Moraes que seja. Né? E para o Bolsonaro apoiá-lo, eu não imagino que apoie se ele não se comprometer a dar uma guinada à direita, a largar um pouco a mão do Kassab. Então esse é o dilema que se apresenta, Brown, e que vai ter uma certa definição, na minha opinião, no próximo ano. Eu espero muito ver o Tarcísio cada vez mais perto do Bolsonaro e da direita bolsonarista, que não necessariamente é a mesma coisa, do que do Kassab e do Alexandre de Moraes. Acho que o Brasil precisa de gente que tenha a coragem de criticar, pelo menos, o que o STF vem fazendo, em vez de elogiar. Isso já seria uma boa mudança para o Tarcísio. Em vez de ir para Gilmar Palusa, em Lisboa, elogiar o Supremo, que tal começar a condenar o abuso de poder do STF? Perfeito. E olha ele aqui com a gente já também, Ricardo Salles, chegando, completando a bancada. Fala, Salles, boa noite. Acho que chegou só a imagem, parece que está congelado ali o Salles, mas ele já está na área, ó. Você já viu que ele já está na área, daqui a pouquinho eu vou passar a palavra para o Salles, por enquanto ele está congelado ali. Deixa eu seguir, trazer a nossa próxima pauta, que é um outro mapa também, eleitoral, né? O mapa nacional de vitórias e a distribuição, né, de partidos. É o seguinte, os resultados do primeiro e segundo turnos mostram que o PSD de Gilberto Kassab lidera com 891 eleitos nas cidades brasileiras e desbanca o MDB. Está aí na tela o gráfico para você. O PL de Bolsonaro conquistou 517 cidades e o PT de Lula 252. O Partido Liberal ficou em quinto lugar, com os 517 prefeitos vitoriosos. A sigla cresceu 166 municípios em relação a 2020 e comandará 4 capitais, Maceió, Rio Branco, Aracaju e Cuiabá. O Republicanos ficou em sexto lugar, partido do governador Tarcísio de Freitas teve 440 eleitos. Aí a gente volta naquilo, né, Consta? Pouca clareza, né, sobre o que significa, né, cada partido, parece tudo ser meio que farinha do mesmo saco, você não vê grandes diferenças ideológicas, né, entre MDB, PP, PSD, União, tem ali uma colcha de retalhos, né, um saco de gatos com vários perfis aglutinados em partidos, os que têm mais identificação com a direita, o PL talvez e os republicanos, né, mas não há uma clareza de princípios como tem, por exemplo, na esquerda, né, PT, você sabe que é a esquerda, né, esses aí são muito mais confusos talvez, né, Constantino? Sim, são indefinidos e o próprio Kassab deu o recado, né? Olha, quem achar que vai nacionalizar toda a disputa municipal vai quebrar a cara. De certa forma, aconteceu isso. O PSD é o número 1, quase 900 prefeituras. A eleição municipal é de assuntos muito mais locais, tanto que o Nunes, a primeira coisa que ele está falando é de passagem de ônibus. Né? Não é uma disputa tão ideológica nacional que coloca Lula de um lado, Bolsonaro do outro, direita e esquerda e por aí vai. Uma coisa a gente tem certeza, a turma radical de esquerda, o PSOL principalmente, esse foi dizimado porque é uma eleição executiva, poder executivo local, municipal, não tem espaço para política identitária.
O Carlos Alberto de Franco escreveu uma boa coluna hoje falando isso. Olha, o fiasco da política identitária na eleição. Eles conseguem um nicho sempre na disputa do legislativo, porque aí é uma outra forma de contar os votos, de ter a porta de entrada, e eles conseguem garantir um nicho com o apoio dessa turma de artistas que esquece a Amazônia em chamas e vai cantar musiquinha pro Boulos, com a turma da Globo e tudo mais. Então, a esquerda radical psolista, política identitária, agenda woke, vai ter sempre um espaço garantido no legislativo por questões de nicho. Mas foi uma surra no aspecto municipal. E o Kassab cantou a pedra. Ó, ficarem aí nacionalizando muito Lula, Bolsonaro, vão ver o que é bom para tosse. De fato é isso. Não dá para achar que tudo é uma disputa de o que você pensa do Alexandre de Moraes e do STF. Eu até adoraria, né, que eleitor de síndico virasse e falasse assim, o que você pensa do STF? Antes de votar. Porque é a pauta prioritária no Brasil hoje. O Brasil precisa retomar a democracia, a liberdade básica. Né? Nós temos um elefante fedido enorme na sala e tem um monte de gente que finge que ele não está lá, ou que é alienada o suficiente a ponto de nem vê-lo. Né? Mas a gente tem que ser realista em análise. O eleitor municipal, ele não leva isso em consideração como prioridade. Ele vota pensando no esgoto, na polícia ali, local, na iluminação da praça, nas coisas muito mais do dia a dia, do cotidiano da cidade. Então nós temos que levar isso em conta na análise. E o PSD é bom nisso que faz, né? Nos grotões, com seus cabos eleitorais, com a máquina. Essa que é a verdade. O centrão fisiológico é uma máquina de votos quando o assunto é prefeitura. Oi, agora sim, olha ele aí, Ricardo Salles. Fala, Salles, tudo bem? Boa noite. E aí, tudo bom aí, turma? Tudo bem. Qual que é o balanço aí, hein, Salles, de tudo isso que a gente está falando aqui? Eleição em São Paulo, nacionalmente, quem ganhou, quem perdeu? Fala um pouquinho aí pra gente. Eu acho que o Centrão ganhou, né? Obviamente, a esquerda perdeu, isso é o primeiro ponto. A esquerda foi mal, mas nós não podemos esquecer que tem muito cara de esquerda que usou o partido do Centrão como barriga de aluguel para se eleger. Então, isso aconteceu em vários municípios, Brasil afora. Aqui no estado de São Paulo também aconteceu isso, de você ter pessoas que são de esquerda, mas sabendo da rejeição que a esquerda tem, migraram para partidos do Centrão e foram eleitos no Centrão, né, justamente para disfarçar um pouquinho isso daí. O Centrão, ele joga, como eu estava ouvindo aqui o Rodrigo falar, até alguém, eu pus aqui pela primeira vez, viu, Brown? Eu pus aqui o laptop para poder ler o chat daqui das pessoas comentando, mandar um abraço aí para todos. Eu nunca tinha o chat, porque eu uso o celular para fazer o programa, então não consigo ler o que as pessoas estão escrevendo. Então agora eu botei o laptop aqui embaixo, no colo, e obviamente para ler tenho que usar o óculos, né? Então, velhinho aqui tem que usar o óculos. Mas, de qualquer forma, dizer o seguinte, que eu acho que o Centrão foi o grande vitorioso das eleições, basta você ler as manchetes com dados, né? Não é uma questão opinativa, dizendo que o PSD passa a ser o partido que mais administra, mais brasileiros estão sob a administração do PSD no Brasil. Que partidos como União Brasil, etc., aumentaram muito o seu poder de administração. Então, você veja que não é simplesmente, derrotou o PT, então está tudo bem. Eu acho que não é assim, né? Todo mundo conhece aqui as minhas opiniões. Eu acho que não basta você derrotar o PT e o PSOL, que são, obviamente, muito ruins. Você também não pode deixar prevalecer o centrão corrupto fisiológico patrimonialista, porque também, ao fim e ao cabo, não chega a ser a mesma coisa, mas está bem próximo. Mas, de todo modo, teve algumas vitórias importantes da direita em alguns lugares, algumas, infelizmente, a gente não conseguiu. Torcemos aí bastante, por exemplo, para o André Fernandes, que ficou ali cabeça a cabeça lá em Fortaleza, mas não conseguiu. O próprio Bruno Engler, infelizmente, perdeu em BH. O pessoal, eu vejo aqui, até daqui a pouco eu vou olhar os coisas todas, mas não fala nada do Zema. Eu fui um dos caras que falei, olha, se eu votasse em BH, teria votado no Bruno Engler. E se eu fosse o governador de Minas, quando aquele carinha lá, como é que ele chama? O Rodrigo, como é que chama o cara ex-prefeito lá de BH? O Fuá? Calil. 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 O Calil. Calil.
quando o Calil apareceu no palanque lá para dar as caras e querer... Ricardo Salles, teria tocado o cara para fora imediatamente, mas cada um é de um jeito. O fato é o seguinte, nós, desta eleição de 2024, teremos muitas lições para daqui para frente. De todo modo, você vê um país em que há uma correlação muito próxima entre os caciques partidários, as autoridades do judiciário, aquelas que são as lideranças no Congresso, né, presidente das duas casas, Câmara e Senado. Quer dizer, há um encontro aí dessa oligarquia do sistema que é um problema no Brasil. Você lê as manchetes dos jornais, você lê as reportagens, você percebe que há uma espécie de acordo de cavalheiros entre os bandidos, né? Entre os caras que ficam se acobertando, abrindo espaço. Qual é o acordo de cavalheiros? A gente se reveza aqui, uma hora vai para o partido A, depois vai para o partido B, depois vai para o partido C, mas não pode entrar direitista aqui, não pode entrar bolsonarista, não pode entrar essa turma radical da extrema-direita, como dizia o Valdemar, né? A extrema-direita aqui dentro do PL e tal. Por quê? Porque a extrema-direita... vulgo nós, né, os caras da direita, honesto, decente, trabalhador, família, o cacete, nós não deixamos fazer sacanagem. E se nós não deixamos fazer sacanagem, nós não somos bem-vindos e não somos queridos para estar por perto do pessoal que quer fazer sacanagem. Dito isso, acho que esse é o grande balanço das eleições de 2024. Boa, e falando do caso de São Paulo, Salles, queria uma palavra sua sobre a eleição daqui, a gente estava conversando sobre isso com Consta, antes da sua entrada, o Ricardo Nunes, lá no discurso da vitória, exaltou muito o governador Tarcísio, citou o Tarcísio como líder maior ou líder máximo, não me lembro a expressão agora, citou ali o presidente Bolsonaro, mas muito mais para agradecer a presença do Melo Araújo na chapa, e aí para o Melo Araújo ele dirigiu um pouco mais de tempo, uma menção mais carinhosa, mais afetuosa, mas sobre Bolsonaro não foi tão enfático assim nesse agradecimento que ele fez, por exemplo, ao Tarcísio. Muita gente viu nisso uma tentativa de descolamento, um distanciamento do Nunes, do Bolsonaro. Como é que você interpreta isso, esse discurso da vitória do prefeito? Olha, eu achei o discurso do Nunes bastante previsível, né? Ele teve, de fato, e é inegável, teve a parceria do Tarcísio durante todo o momento. O Tarcísio mergulhou de cabeça na eleição do Ricardo Nunes e, consequentemente, o Tarcísio foi o mais, digamos assim, teve o maior crédito ali, né? Quando você olha aquele palanque, é interessante, né? Você tinha ali no palanque Rodrigo Garcia, Kassab, Baleia Rossi, enfim, os grupos partidários estavam ali. E o que o Nunes fez? Ele até nesse aspecto agiu corretamente. Ele falou, olha, vou governar para todos, passou a eleição, o que ficou para trás ficou, vou governar para todos. Fez uma menção honrosa ao Melo Araújo, que eu acho que de fato é uma pessoa que destoa daquele grupo que está ali, né? O Melo Araújo, enfim, foi um dos que ficaram bravos, porque no primeiro turno, alguns de nós, obviamente vocês me conhecem, sabem que eu não tenho esse problema de falar as coisas com franqueza. O Melo Araújo ficou bravo porque nós fizemos a defesa de que tinha que enfrentar o Centrão, e o instrumento para enfrentar o Centrão era o Pablo Marçal, que depois fez a besteira do laudo e a besteira da live com o Boulos, mas o fato é que, a despeito do Melo Araújo ter feito críticas a mim e tudo, eu reconheço que ele é uma boa pessoa e disse isso publicamente. E vou repetir aqui o que eu disse na mensagem em resposta a ele. Ele vai ter muito trabalho se ele fizer na prefeitura o bom trabalho de moralização que ele fez no CEAGESP, e fez um bom trabalho, é preciso reconhecer também, ele vai ter muito trabalho na prefeitura, porque você tem 32 subprefeituras loteadas para tudo quanto é vereador. Você tem secretarias loteadas para os partidos fazerem, deitar e rolar. Então, o Melo Araújo, a exercer a sua experiência de policial, né, de militar, de rota e tudo isso, vai prender muito nego da prefeitura aí nesses 4 anos.